Parece-me, de resto, que se fala tanto hoje em dia na judicialização da política, talvez pudéssemos, para contrariar essa tendência, introduzir alguma politização no quadro do direito. E, portanto, se isso é assim, isso é um comício, eu trago um discurso, trago cartazes, destes que o Dr. Pacheco Pereira utiliza agora e que faz exposições na Marmoleira, de resto posso fornecer depois os cartazes, se eu assim o entender, e trago 4 palavras de ordem, tal como há pouco o professor Sérvio Correia trouxe 4 teses. Falar de unidade ou dualidade de jurisdições implica remontar ao passado, implica falar na infância difícil do direito administrativo continental. Porque o direito administrativo nasceu com a Revolução Francesa e os chamados tribunais administrativos não eram, nessa altura, tribunais. Eram órgãos administrativos especiais que existiam para proteger a administração. E, nessa altura, era fácil fazer o contraponto, ou fazer a distinção, pelo menos era o que se pensava, entre o sistema francês, em que havia uns pseudo-tribunais administrativos, havia um direito administrativo e havia privilégios especiais da administração no quadro da sua atuação. Por outro lado, no sistema britânico, tínhamos os tribunais comuns, tínhamos um único direito, um direito comum, e tínhamos uma situação de heterotutela. Só que, se isto foi assim no início, desde logo as coisas se modificaram em resultado da evolução histórica e com o aparecimento do Estado Social surgiu aquilo a que eu chamo do batismo do contencioso administrativo. E esse batismo, por um lado, levou a que os tribunais tipo continental, os tribunais no quadro do sistema francês, se transformassem em verdadeiros tribunais, se libertassem do seu pecado original da ligação à administração. Por outro lado, o juiz britânico, com o Estado Social, começou a aproximar-se do juiz francês. Porque na Inglaterra surge direito administrativo, um direito estatutário, para regular a nova administração que atuava. Já não era o direito comum resultante do costume nem da lógica puramente jurisprudencial. Surgiram os tribunals, que eram órgãos da administração exercendo funções jurisdicionais, e, portanto, a tal promiscuidade entre administração e justiça agora também surge no sistema britânico. Eu costumo, aliás, dizer aos meus alunos que, enquanto que o sistema francês teve uma infância difícil, aqui no sistema britânico temos uma juventude problemática, igualmente difícil, com os mesmos problemas de promiscuidade entre administração e justiça, e alguma autotutela também atribuída a esses tribunals. E, portanto, nesta altura temos, em resultado destas transformações, no início do século XX, temos tribunais, sejam comuns, sejam especiais. E, portanto, o meu primeiro cartaz, a minha primeira palavra de ordem é: comum ou especial, é sempre um tribunal. Esta realidade, que era a realidade do Estado Social, transformou-se ainda mais com aquilo a que eu chamo o Estado pós-social. Porque, a partir dos anos 70, os tribunais administrativos no quadro do sistema francês vão se transformar em tribunais como os outros. Os tribunais existem para a tutela dos direitos particulares e, como os outros tribunais, começam a adquirir a pouco e pouco a plenitude de poderes em face da administração. Não é por acaso que em Portugal, mais tardiamente, com a reforma de 2004, os tribunais administrativos, os juízes administrativos, são juízes como outros quaisquer. E no quadro do sistema britânico assistiu-se a uma especialização. Uma especialização que leva ao surgimento de tribunais administrativos no Reino Unido. O Administrative Court, que saiu do Queen's Court, é um tribunal administrativo especializado em matérias administrativas. Quando os nossos manuais, eu aviso os alunos, falam não há tribunais administrativos em Inglaterra, estão enganados. Basta googlar, que é uma coisa que os nossos alunos sabem fazer, para descobrir o tribunal administrativo que serve para resolver litígios administrativos e que tem um processo de jurisdicionalidade próprio e, portanto, estamos numa realidade que introduz uma aproximação dos dois sistemas. E então eu passo à segunda palavra de ordem, que é a de que até no Reino Unido existe um tribunal administrativo.
O que significa que, da lógica da dualidade de jurisdições originárias, agora temos tribunais especializados em matéria administrativa. E o que é mais curioso é que esta evolução paradoxal da justiça administrativa e da justiça comum conduziu ao facto de verificarmos hoje que o sistema da especialização, tendo nascido com o pecado original, mas tendo sido capaz de o superar, consegue ser bastante mais eficaz no controle da administração e na tutela dos direitos particulares. Mas mais importante do que isso, assistimos a uma outra realidade, que é de que hoje a verdadeira pergunta que se deve fazer, do ponto de vista do direito comparado, não é de saber se há ou não unidade ou dualidade de jurisdições. A verdadeira pergunta é de saber qual é o grau de especialização que um sistema jurídico introduz. Porque todos eles, sejam eles quais forem, introduzem uma especialização no conhecimento da administração e no tratamento das questões administrativas. Quer esta especialização surja apenas na primeira instância, como é o caso do sistema britânico, quer esta especialização surja na instância superior, como é o caso dos Estados Unidos ou o caso do sistema brasileiro, quer haja, a todos os níveis, da primeira instância até a última, até ao Supremo Tribunal, haja tribunais da ordem administrativa diferentes dos tribunais da ordem judicial. E esse é o caso alemão, português, italiano, francês, é o caso continental, o espanhol, no quadro da mesma realidade. E, portanto, se isso é assim, a minha terceira palavra de ordem e o meu terceiro cartaz é especialização é a boa solução. É a boa solução porque não há país nenhum do mundo que não tenha introduzido esta realidade da especialização ao nível do controle da administração e da proteção dos direitos particulares. Mas se isto é assim, nós descobrimos agora muitas outras coisas. Descobrimos que as vantagens que nós dantes atribuíamos ao sistema britânico, porque desconhecíamos como é que ele funcionava, essas vantagens não existem, ou nunca existiram, são um mito. Porque descobrimos, em primeiro lugar, que no sistema britânico há exceções ao julgamento pelos tribunais. Sejam tribunais comuns, sejam tribunais especiais. Ou seja, aquele velho mito de que no Reino Unido era possível controlar tudo, chegamos agora à conclusão que, afinal, não era verdade. Era um mito de não conhecermos o que fazia o vizinho, porque não se fazia direito comparado. Passou-se a fazer direito comparado no direito administrativo a partir dos anos 70, coisa que é absolutamente essencial, porque sem sabermos como é que o vizinho resolve os seus problemas, não podemos saber como é que resolvemos os nossos problemas. Então assistimos a esta coisa muito curiosa, nos anos 80 e nos anos 90, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia, tal como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, condenar os tribunais de Sua Majestade por não serem devidamente britânicos, por não serem britânicos. Porque em vez de controlar integralmente a administração, eles estabelecem exceções ao controle da administração. Exceções, designadamente, no quadro das providências cautelares a tudo o que são atos da rainha. Atos da rainha são todos os atos do governo. São a maior parte dos atos administrativos e os mais importantes atos administrativos. Mas descobrimos também que há exceções substantivas. Há controle jurisdicional. E, portanto, chegamos à conclusão que o sistema é muito menos eficaz. Também, olhando para o sistema anglo-saxónico, quer para o britânico, quer para o americano, chegamos à conclusão que os juízes não controlam a administração como deviam. Porque se autocontrolam, se autolimitam. Os juízes têm tanta coisa para julgar, não conhecem como funciona a administração e, portanto, como têm tanta coisa para fazer, o melhor é não meter nisso. O melhor é não julgar as questões. A própria lógica do princípio da proporcionalidade, como de resto há pouco foi dito, no quadro do sistema britânico, no sistema anglo-saxónico, conduz à ausência de controle. Os juízes preferem não saber. Excetuando os casos em que as decisões são arbitrary and caprichosas e arbitrárias, tirando esses casos, os juízes preferem não controlar. E, portanto, não há qualquer controle da administração. E, portanto, o problema não está, olhando para agora para a realidade portuguesa, em haver especialização de tribunais e dualidade de jurisdições, mas o problema, se me permitem, é de não haver suficiente especialização dos tribunais administrativos.
E eu digo isto, às vezes, sem conta. Fui descobrir que o primeiro artigo que escrevi nos cadernos de Justiça Administrativa, já foi há muitos anos, era para dizer que era preciso, sendo a jurisdição administrativa, no quadro constitucional, uma jurisdição comum, tão comum como a dos tribunais judiciais, o que era preciso era criar especialização a todos os níveis. Especialização ao nível da formação dos juízes, especialização ao nível da carreira judicial, especialização ao nível dos tribunais e do funcionamento dos tribunais. E em relação a estes três aspectos, ainda estamos muito aquém daquilo que devíamos. A especialização dos juízes ainda é muito insuficiente. Já há formação específica para os juízes tribunais administrativos e fiscais, mas ainda deveria haver mais. Não é suficiente para a tal lógica da especialização. A carreira ainda não é verdadeiramente separada, porque há aqueles sistemas de passar à frente do vizinho do lado, indo à jurisdição administrativa, que tem mais juízes nos tribunais superiores, e, portanto, há os tais fenómenos que há pouco foram referidos, desagradadamente pelo meu amigo Mário Arousa Almeida, depois o juiz que nunca tinha julgado questões de direito administrativo ir buscar a sebenta, que já tem 40 anos, e coisas que já não são completamente desatualizadas, mas que eu acho que é a melhor forma, é a única forma que eu conheço de resolver aquela questão, e tem que resolvê-la de forma depressa, de forma rápida, e, portanto, é preciso que haja carreiras também separadas, e depois também é preciso que haja especialização no funcionamento dos tribunais. É verdade que o Estatuto já previa que ela existisse, mas até agora ainda não a temos. Está agora em cima da mesa uma proposta de alteração, que uma das coisas que introduz é essa especialização. Faz sentido, mas também se faz sentido essa especialização, é preciso torná-la efetiva. Por exemplo, parece-me que haver um tribunal especializado dentro da jurisdição administrativa para os contratos administrativos não só é absolutamente essencial, como tem que ser efetiva. Não é para depois fingir que há lá um juiz dos contratos administrativos para não haver verdadeiramente jurisdição e ficar tudo entregue aos tribunais arbitrais. É preciso, efetivamente, que haja tribunais especializados em todos os domínios. Tal como a realidade dos tribunais sociais. Neste momento, o chamado contencioso da função pública desapareceu. E, portanto, das duas uma, faz sentido esses tribunais sociais, não apenas para a realidade social, mas também para o direito laboral administrativo, mas é preciso chamar outra vez ao direito administrativo as relações administrativas laborais, porque nunca deviam ter saído lá. E, portanto, há muita coisa para fazer, não é? Esta proposta apresenta esses aspectos que para mim são positivos, embora tenha um que me deixa completamente abismado. Eu tinha estado há um ano na apresentação da outra proposta e agora surge-me uma coisa que eu acho mirabolante, que é de transferir para os tribunais comuns os serviços públicos essenciais. Meu Deus, mas não foi com a noção de serviço público que nasceu o direito administrativo? Não é a lógica francesa do serviço público que está em causa? Como é que se pode dizer que esses serviços essenciais são relações de consumo? Não, são relações jurídicas administrativas. E contrariando o meu querido amigo Coaço Antunes, o direito de hoje é um direito mestiço, para usar a expressão de Kitty. Não há direito público puro, nem direito privado puro. Há uma mescla que tem uma predominância pública ou uma predominância privada. E por isso o critério não pode ser nunca os critérios do passado, do poder administrativo. Os critérios são os da função administrativa. O que está em causa é a função administrativa, misturando regras públicas e privadas. O direito público é uma mistura, hoje em dia, do direito público e privado. Esta é a realidade de hoje. Esta é a realidade que nos traz o direito comunitário, que nos traz o direito comparado e que resulta de toda esta dimensão portuguesa. E, portanto, eu espero que este comício também possa servir para afastar essa norma da tal proposta, que não sei bem como é que surgiu, para além de afastar o fantasma da unidade de jurisdição. E para terminar, porque já estamos muito longos, eu terminava com uma última palavra: administrativistas unidos jamais serão vencidos.